Todo mundo aqui pedindo para falar sobre a questão das torcidas. Podemos começar aqui? Mete bronca. Antes de você falar primeiro do resultado, você saiu da reunião né, no caso lá da Assembleia, e veio para cá. O que é, para se explicar, o que é essa anistia, por que começou esse movimento, o que é esse PL, para dar detalhes aqui para a galera, para nossa audiência, para o pessoal entender um pouco melhor. Primeiro, o PL 6118 é um PL que visava justamente anistiar as torcidas que estão algumas desde 2011 por conta do Flamengo é a torcida jovem a raça, Botafogo a Fúria, Fluminense Yang e Vasco o Força Vasco Jovem. a Força Jovem. Então às vezes você faz um projeto de lei que a gente chama de legislação concorrente, porque você força a sentar todos os atores à mesa para discutir aquele tema. E meio que esse projeto foi isso. Nós temos, por parte do Ministério Público, o acompanhamento do termo de ajuste de conduta, e ele é muito severo, porque ele pune as torcidas. Não é que as torcidas não tenham que também ter responsabilidade, né? Mas a gente tem que saber, lá é o CPF de quem deu causa. Claro. Logicamente, não pode um dirigente de uma torcida ou a própria torcida fazer um chamamento para um enfrentamento, né? Então a gente precisa de um novo TAC. Votamos hoje um texto que nós discutimos hoje, eu recebi hoje, um grupo de promotores, de procuradores do Ministério Público. Depois fomos para o plenário, o projeto entrou em pauta, eu suspendi a sessão, fizemos uma conversa com as torcidas organizadas, com representantes, 3 procuradores do Ministério Público, com alguns parlamentares, para que a gente pudesse ter um entendimento de um texto. Mas mais que o texto que votamos, o resultado. Saiu uma reunião na próxima quarta-feira, 28, onde o doutor Rodrigo Terra, que é o responsável pelo TAC, o acompanhamento, a gente vai ter um entendimento. O que a gente quer é rever o TAC, que foi já assinado. E esse TAC, a gente precisa melhorá-lo, né? Então, o parlamento vai contribuir, a Defensoria, a Polícia Militar e a Anatorc, o Claudinho, vai estar presente, seguramente com mais 1 ou 2 representantes das torcidas, mas que a gente possa ter um entendimento para que a gente possa ter a volta das torcidas nos estádios, com muita responsabilidade, né? Mais ainda para o CPF de quem der a causa. A gente espera que não tenha problema, né? Mas, infelizmente, a gente não pode dizer que não teremos mais problemas. Mas o texto está muito bacaninha, nós votamos, o texto agora tem 15 dias úteis para o governador sancionar. Isso já liberando as torcidas de voltarem. Mas tem que respeitar as decisões judiciais, por isso que tem essa mesa de negociação já a partir da quarta, 28. No caso as decisões judiciais em relação, anteriores, no caso. Em relação desculpa até te interromper, porque assim, por exemplo, a torcida jovem, se eu não me engano, eles tinham sido, vou botar, suspensos por tempo indeterminado, então não teria uma data em específico. Então, é justamente isso que a gente precisa acordar, e a gente tem que trazer também as torcidas, porque o primeiro termo, os representantes das torcidas reclamam que foi feito unilateralmente, né? Então a gente precisa ter o diálogo, e isso que a gente tem feito ao longo dos últimos anos na Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida que vamos avançar muito, através do projeto de lei e através do entendimento com o doutor Rodrigo Terra, representante do Ministério Público, que vai realizar e ele estava uma meio reunião. Relutante, né? Mas hoje avançou muito, eu posso dizer que avançou bastante, mas na próxima quarta-feira teremos notícias. E a participação dos clubes, o Flamengo, Vasco, o Fluminense, o Botafogo nesse processo? Então, vão ser chamados também, porque ao final, né, logicamente, o torcedor pode dar causa à torcida, e os clubes têm as suas responsabilidades. Mas mais que isso, é ter um entendimento com os interessados para que a gente possa criar um marco temporal para o futuro, para que a gente possa definir CPF, CNPJ, porque não dá para punir o CNPJ. Em alguns casos, a gente precisa ter a responsabilidade, porque senão... E os direitos e os deveres, né? Em relação mesmo aos cadastros, em relação mesmo... a transparência em relação ao Ministério Público. Eu acho que vai avançar muito. A conversa foi excepcional, mas quem vai conduzir é o doutor Rodrigo, na próxima quarta-feira, Rodrigo Terra, e eu não tenho dúvida que nós vamos chegar a um bom termo. Então, só para a gente entender, então, assim, está aprovado, mas ainda falta a sanção da lei, que sanção, no temos caso do governador, até 15 dias úteis, mas vamos ter uma reunião de trabalho na próxima quarta-feira. E eu estou muito esperançoso
que a gente possa construir um novo termo de ajuste com responsabilidade mais para o CPF que o CNPJ, mas também solidária com o CNPJ, ninguém aqui é irresponsável. Claro. E a gente precisa construir esse novo termo com muita tranquilidade, com responsabilidade. Vamos ter notícias boas. Rafael e Túlio. Não, e até para colocar a questão da participação mesmo dos clubes, né? Eu vi que o Vasco soltou uma nota, né, apoiando, no caso, a proposta, né? Mas nenhum clube se posicionou, tipo o Flamengo, de repente lá, o seu corpo jurídico, ninguém, o Fluminense, Botafogo. O Vasco, todas as torcidas, o próprio clube, ele estava de acordo com o texto da lei, né, do projeto de lei, que pode virar lei ou não. Mas mais que isso, é o entendimento da conversa, de sentarmos todos na próxima quarta-feira e ter um entendimento que vai ter. Nós vamos ter boas notícias já a partir de quarta, eu não tenho dúvida. Eu sou muito otimista. Dando tudo certo, quando que elas voltariam? Vamos botar aqui. Ministério Público. Eles ainda vão determinar... Ministério Público, na próxima quarta-feira. Tá, entendi. Agora, uma pergunta assim, na verdade, uma curiosidade, né? Eu vi ali que vai ter o cadastro e tal. Hoje a gente tem essa questão da tecnologia que ajuda muito na questão de você fiscalizar, identificar, né, os torcedores isso, pelo menos ali dentro do estádio, no seu entorno, acho que isso é muito tranquilo. Como é que tá ali? Porque, assim, muitas vezes o cara pode chegar ali, arrumar uma confusão fora ou próximo ao estádio. Como é que seria esse meio de fiscalização, né? Porque eu vi que, no caso, a torcida teria obrigação de identificar, ajudar a identificar esses... Não, mas não tem nada de delação premiada. Não vai ter isso. O que vai ter é o seguinte, o maior controle em relação aos bilhetes. Sim. Precisa dar uma agilidade no acesso das torcidas ao estádio, propriamente dito. E as torcidas ficarão com a obrigação de disponibilizar o cadastro em caso de incidente ou acidente, né? Ou em caso de decisão judicial. Mas isso tudo vai ser conversado e acordado num termo de ajuste de conduta. Ministério Público, Defensoria, as torcidas, os clubes e o Judiciário. Vai avançar bem, eu posso prometer, posso garantir para todos os torcedores, não só da nossa nação, mas todas as outras torcidas dos outros clubes. Estaremos lá em cima do lance. Vai ser bom, tá bem sinalizado, sempre com a coordenação do Dr. Rodrigo Terra. Então no próximo dia 28 tem a próxima reunião. O texto tem jogo do Mengão também, imagina, a vitória do TAC. Isso aí, é verdade. Jogo do Flamengo. Vai ter, no caso, esse debate por esse texto do TAC. Então, e depende também da sanção agora do governador pra gente ir acompanhando tudo isso aí bem próximo, né? Vamos botar a bola no chão? Vambora. A bola tava onde? Sua história... Não, a bola tava aí. O André trabalha muito bem a bola. Sua história com o Flamengo, como é que surgiu sua paixão pelo Flamengo? Você é um rubro-negro assumido?